Oi, salve, salve leitores! Oi, como é que vocês estão? Tudo bem aí? Hoje um vídeo diferente. Vamos falar sobre quadrinhos Disney. Por quê? Porque esse canal surgiu como? Surgiu para mostrar a minha coleção de quadrinhos Disney, quando eu tinha coleção. Isso foi só o que sobrou. Tem muito mais ali. Isso aí eram os repetidos da minha coleção que foi embora em 2016, quando eu acabei vendendo a coleção. E me foquei só nos livros do Stephen King e nos livros de literatura em geral e também na coleção do Calvin Haroldo. Mas da Disney mesmo eu fiquei com pouca coisa. Essa é uma parte do que eu tenho. Atrás tem muito mais, tem várias caixas ali de quadrinhos Disney. Mas vou falar sobre quadrinhos Disney hoje para você. Vamos começar a tirar um pouco desses livros daqui, essas revistas, para eu poder conversar com vocês. E depois eu vou mostrá-las. Agora tá aliviando aqui. Pessoal, hoje eu quero falar sobre quadrinhos Disney. Porque esse canal começou justamente para apresentar a minha coleção de quadrinhos Disney. Começou em 2010 esse canal. Bom, só um parêntese, aqui tá um calor infernal. Eu não quis ligar o ar aqui para não ter barulho, mas o calor está infernal mesmo, deve estar quase 40 graus. Cara, tá muito quente. Tá muito quente mesmo. Mas eu vou fazer o vídeo, eu resolvi fazer o dos quadrinhos e mexendo livros para lá, livros para cá, a gente acaba suando muito, né? Então eu vou dar uma pausa só para pegar uma água e eu volto já. Ok? Volto já. Segura a onda aí. Muito bem, já estou de volta aqui no canal Lud Pereira Minhas Leituras, hoje falando de quadrinhos Disney. Já estou com a minha água aqui e já aproveito para fazer um comercial do Calvin Haroldo. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Calvin e Haroldo para Sempre. Então trouxe água na canequinha do Calvin Haroldo, água gelada. Maravilha, uma aguinha gelada porque, cara, tá quente demais aqui na região sul. E agora nós vamos começar a falar sobre os quadrinhos Disney. Muito bem. O que acontece? Acontece o seguinte, galera querida, leitores admiráveis do canal Lud Pereira Minhas Leituras. Esse canal começou em 2010. Começou só como Lud Pereira. Era um canal onde eu apresentava principalmente a minha coleção de quadrinhos Disney. Tudo que eu tinha muita coisa. Tanto que eu vou deixar nesse vídeo, vai ter fotos da minha coleção, ok? Vai ter fotos da minha coleção completa, que eu tinha tudo da Disney, eu tinha estatuetas, eu tinha tudo. Tem esses carrinhos que ficaram ainda, ó. Esses carrinhos são da Itália. Vinham numa revista chamada Topolino. Deixa eu ver se eu tenho a edição Topolino aqui. Eu tenho uma edição da Topolino aqui, ó. Elas vinham, essas edições aí, esses presentes, vinham nessa revista italiana aqui chamada Topolino. Elas vinham nessa revista. Essa edição é uma edição antiga que eu fiquei. Ela deve ser de quando? 87. Até na Itália ela já é rara. Essa aqui, Topolino. Buona Pasqua. Edição 1638. 1987. Bom, voltando aqui, né? Voltando aqui. Comecei o canal em 2010 com o nome Lud Pereira só, para apresentar minha coleção de quadrinhos Disney e também as músicas que eu tocava no violão. Eu fazia algumas músicas, tocava, mas começou mesmo com quadrinhos Disney.
Foram, acho que uns 25 ou 26 vídeos que tem aqui no canal no começo. Se você procurar, os primeiros vídeos do canal é só sobre quadrinhos Disney. Depois, eles foram se transformando e passaram a ser só de música. Depois que eu terminei com a coleção, eu comecei a só postar músicas. E em dezembro do ano passado, de 2024, dia 13 de dezembro, eu fiz o primeiro vídeo já com o canal Lud Pereira Minhas Leituras. Primeiro vídeo sobre literatura, com livros, que é a coleção que eu tenho de livros. Então eu fiz o primeiro vídeo só focado em livros em 2024, no dia 13 de dezembro. E agora está completando aí um ano que eu tenho o canal só de leitura. Mas eu resolvi trazer as raízes do canal, que são as raízes totalmente Disney. Totalmente Disney. O canal começou em 2010, como eu já falei, né? Juntamente com o canal existia, eu acho que o Orkut já existia, tinha grupos no Orkut. E inclusive esse vídeo aqui vai ser dedicado também a um amigo meu, grande amigo meu, que até hoje nós nos falamos diariamente. A gente bate papo sobre tudo, sobre livros, sobre tudo, sobre a vida, enfim. Eu tô falando do Fabiano Caldeira. Com certeza o Fabiano vai assistir esse vídeo, ele é um grande colaborador aqui do canal, Lud Pereira Minhas Leituras. Ele me dá muitas dicas preciosas também para vídeos e tudo. Então, esse vídeo é dedicado para ti, meu querido. E nós nos comunicávamos, né? Eu, o Fabiano, tinha um grupo, só que esse grupo se perdeu, né? Cada um foi pro seu lado, mas o único vínculo de amizade que permaneceu foi eu e o Fabiano. O Fabiano tem um canal muito legal sobre comportamento, é Fabiano Café Gay. É um canal que ele fala sobre tudo, todos os assuntos, ele aborda todos os assuntos. Ele fala da Disney, ele fala do Maurício de Souza, que ele gosta também, ele fala sobre psicologia, ele fala sobre livros. Ele tem o Diário do Leitor nas sextas-feiras, onde ele sempre fala sobre livros. Além disso, o Fabiano é um grande autor, ele é escritor, ele escreve e-books, ele tem mais de 20 e-books já publicados na Amazon. E aí nós fizemos essa amizade, permaneceu até hoje, e sempre envolveu quadrinhos Disney. E eu comecei a colecionar quadrinhos Disney em 1997 eu comecei a colecionar Calvin Haroldo. 1997. O Calvin Haroldo terminou em 1995. De 1985 até 1995, o Bill Watterson criou esse personagem e criou aproximadamente 3.160 tirinhas para Calvin Haroldo. E eu tenho a coleção completa aqui atrás de mim, do Calvin Haroldo, e tenho o canal no YouTube chamado Calvin e Haroldo para sempre. Falando nisso, me lembrei da minha água gelada aqui. Tem que ter água gelada hoje. Ah, que maravilha! Água gelada é tudo de bom, né, galera? Retornando ao assunto. 2005 eu comecei a colecionar o quadrinhos Disney. 2005. Em 2010, eu fiz esse canal para divulgar os quadrinhos. Porque eu já tinha muita coisa. Em 2010 já tinham se passado 5 anos, eu já tinha muita coisa mesmo. Eu comprei muito quadrinho, eu comprei coleções de outros colecionadores que se desfizeram. Então a minha coleção aumentou muito rapidamente, né? E aí eu fiz esse canal justamente para falar sobre quadrinhos Disney, exclusivamente sobre quadrinhos Disney. A minha intenção era só quadrinhos Disney. Depois que mudou para música e agora, né? Mais recentemente mudou só para livros e literatura. Aí eu comecei a divulgar, fiz o primeiro vídeo, foi um sucesso o vídeo, porque naquela época, 2010, não existiam
canais sobre quadrinhos, especificamente quadrinhos Disney. Existia quadrinhos em geral, quadrinhos de super-heróis, Marvel, DC, existia muita coisa, mas não existia quadrinhos Disney especificamente não. E o meu foi um dos primeiros, né? E eu tinha 2 blogs também que faziam que o canal alavancasse. Eu tinha o Universo Disney e tinha o Universo Disney 2, que ainda existem. Se você procurar na internet, no Google, e você colocar o Universo Disney, vai aparecer lá as minhas fotos, as fotos das revistas, falando eu comento sobre os livros, comento os lançamentos, tudo sobre Disney. Eu falava ali, quadrinhos Disney só, tá? Eu falava nos 2 blogs. E você até encontra lá. Atualmente eu não me lembro a senha, não tem como entrar. Eu não sei mais a senha dos dois blogs. Eu vou ter que procurar em agendas antigas para ver se eu recupero essa senha. A última postagem que eu fiz no Universo Disney, eu estava olhando hoje, foi em 2015. Janeiro de 2015 foi a última postagem que eu coloquei lá no blog do Universo Disney. Então, depois de dar uma panorâmica para você, né? Mostrar esse panorama de como surgiu o Universo Disney, eu vou apresentar o que eu tenho aqui. Porque eu acho que o que interessa mesmo é você ver os livros, né? Livros que eu tenho, que eu ainda possuo aqui. Então eu vou mostrar rapidamente, mas já percebo que esse vídeo vai ficar bem longo. Mas quem gosta de quadrinhos Disney, eu tenho certeza que vai gostar de um vídeo longo, porque não são vídeos que eu faço com frequência. Esse é o primeiro. Não sei se terá outro, talvez tenha no futuro, mas eu acho que o pessoal que ainda curte quadrinhos Disney e que fica órfão de digamos assim, de material ou de vídeos sobre esse assunto, vai se deliciar vendo o que eu ainda tenho aqui na coleção. Eu vou começar por alguns antigos, eu vou começar por esses aqui e depois eu vou para os comuns. Primeiro eu vou mostrar os super chiques e depois eu vou para os comuns, até para valorizar os comuns, né? Por quê? Porque aqueles comuns que eu digo, aqueles capas simples, aqueles que a gente comprava em bancas, aquele foi, digamos assim, o que começou tudo, o que alavancou tudo. Lá em 1950 surgiu o Pato Donald, né? Pela editora Abril, que é uma revista raríssima hoje, tem facsímile dela, mas a revista mesmo é muito cara, né? Então, isso aí começou em 1950, com a editora Abril. Quando eu já havia terminado a coleção, eu já não colecionava mais, surgiu a Culturama. E eu tenho algumas caixas da Culturama, mas eu já não colecionava mais. Aqui estão algumas que eu mostro depois. Bom, agora nós vamos apresentar os álbuns que eu tenho ainda aqui na coleção, ok? Bora para esses livros. Vamos apresentá-los então? Sem nenhuma ordem, não tem ordem. Eu só vou tirando aqui da minha frente os que estão bem próximos. Primeiro então que eu vou trazer é História e Glória da Dinastia Pato. Aqui, ó. História e Glória da Dinastia Pato. Esse livrão saiu pela editora Abril. Ele tem 450 páginas e conta a história da dinastia Pato, desde os primórdios. É muito bacana, porque eles passam por muitas coisas, né? Eles passam por dezenas de, digamos assim, antepassados da dinastia dos Patos. Passam pelo Éster, passam pelos papiros, passam pelo Mississippi nos Estados Unidos, eles já foram mosqueteiros no Klondike, ou Klondike, o ouro do Klondike, eu acho que é Klondike, né? Eles passam pelas invasões bárbaras, por Atenas, enfim, é uma série de coisas, e é maravilhoso, é muito caprichado o trabalho. Tínhamos aqui sempre o Marcelo Alencar
Marcelo Alencar ainda é meu amigo aqui no Facebook. O Marcelo Alencar é o cara que sempre traduziu as histórias. A história e glória da dinastia Pato começa assim, ó. Tio Patinhas e o Ribombo Lunar. Eu tô com a câmera longe, talvez não dê para ver bem, né? Tô com a câmera longe justamente para poder focar essa mesa que eu improvisei aqui. Então, esse foi um dos livros que eu fiquei. História e Glória da Dinastia Pato. Aqui eu tenho também os 70 anos do Tio Patinhas, os 80 anos do Donald. Por exemplo, aqui é um livro, os 70 anos do Tio Patinhas. 70 anos do Tio Patinhas. Um livro lindo também. Ele inspirou o produtor George Lucas na criação de cenas icônicas de Os Caçadores da Arca Perdida e Indiana Jones e o Templo da Perdição. Ele foi o protagonista de DuckTales, uma das séries de animação de maior sucesso da televisão. Inclusive eu tenho um da DuckTales aqui, vou mostrar também. Ele é o personagem de ficção mais rico do mundo e deixa para trás, por uma margem de alguns bilhões de dólares, Bruce Wayne e Tony Stark. Esse é o Tio Patinhas. Isso aqui eram histórias em homenagem aos 70 anos do pato mais rico do mundo. São várias histórias e são vários autores. Nós temos o Carl Barks, que é um gênio, criador de praticamente tudo do universo Disney, né? Carl Barks foi o criador da própria cidade icônica dos patos, Patópolis. Ele criou os Irmãos Metralhas, ele criou Maga Patológica, ele criou o Gastão, Margarida, criou o próprio Pato Donald, os sobrinhos. Enfim, o cara foi o gênio maior dos quadrinhos Disney. Carl Barks é o nome dele. Não é Karl Marx, é Carl Barks com B. Tá bom? Só para deixar claro. Aqui Tio Patinhas, 70 anos. Um livrão também, deixa eu ver quantas páginas. 402 páginas. Esse livro aqui maravilhoso. O outro do Pato Donald também, ó. Aqui já se comemora os 80 anos do Pato Donald. Aqui, ó. E é um livrão. Um livrão pela editora Abril. Isso aqui já era coisa de colecionador, né? Esses livros são bem caros também, agora devem estar mais caros, agora que a Abril não trabalha mais com os quadrinhos Disney, devem ter ficado mais caros. E aqui tem muitas histórias, o colorido é maravilhoso das histórias. Essa edição aqui foi pelos 80 anos da criação do Pato Donald, por seus principais artistas. Aqui nós temos artistas como, para quem colecionou quadrinhos Disney, quem manja de quadrinhos Disney, vai conhecer os nomes que eu vou dizer aqui. Por exemplo, Carl Barks, tem duas histórias dele aqui, Eu Quero Uma Casa na Praia e No País dos Vulcões. Altalia Ferro, com uma história chamada Contra Espião. Jack Bradbury, Na Era da Televisão e a Herança. Giovan Battista Carpi, que é um italiano, com Férias Encaixotadas. Tony Strobel sempre foi um grande gênio também, um gênio dos quadrinhos, principalmente um gênio dos quadrinhos Disney, né? Um mestre Disney, como a gente chama. Tony Strobel com Donald na Matemágicalândia. Se Resguarda Seu Guarda, é um outro título de uma história do Tony Strobel. O Vicar, que era um chileno. O Vicar era um chileno já falecido, né? O Vicar é muito divertido, os quadrinhos dele, o jeito que ele faz, o traço do desenho é maravilhoso. E aqui tem duas histórias dele nesse livro, chamado A Vitória no Papo e O Herói do Bosque. O Daniel Branca também, com duas histórias. O Romano Scarpa com uma história. O Marco Rota. O Giorgio Cavazzano, outro italiano famoso, conhecido. Carlos Edgar Herrero, esse é brasileiro, é um desenhista, um autor brasileiro. Dom Rosa é maravilhoso também. Aqui ele tem duas histórias dele, O Pato que Nunca Existiu e O Pato do Passado e do Futuro. O Dan Gips, William Van Horn, Arild Mitchum. O Arild Mitchum também é um grande autor. E esses são os autores que contemplam esse livro aqui, Os 80 Anos do Pato Donald.
São várias histórias. E o colorido, os desenhos são maravilhosos, cara. Bom, e se eu for assim, ó, como eu tô fazendo, esse vídeo vai ficar longuíssimo, porque são muitos livros que eu tenho. Então eu vou ser breve agora. Só mostrar as capinhas que eu tenho, porque aí no futuro eu faço vídeos mais aprofundados e eu posso mostrar melhor tudo para você. Eu vou aproximar mais agora a câmera aqui para ficar mais próximo. Muito bem, aproximei um pouquinho mais da câmera, ficar um pouco mais próximo. Cara, eu tô suando muito. Esse vídeo vai ser um vídeo, mas vou fazer, porque tá muito quente aqui. Só com uma água gelada mesmo. Bom, eu já apresentei esses livros, né? Pato Donald, os 80 anos do Pato Donald, 70 anos do Tio Patinhas, História e Glória da Dinastia Pato. E são livros enormes. Para você ter uma ideia, esse livro do Pato Donald aqui tem quase 500 páginas. 481 páginas. Certo, então esses aqui já foram, né? Eu vou botar aqui no lado. Tem outros aqui, tem Disney Cinema. Disney Cinema aqui, ó. Disney Cinema. Muito lindo também. Livrão, capa dura. Quadrinhos e cinema têm estado intimamente ligados desde o nascimento. Eles são contemporâneos. The Yellow Kid, o personagem cujas tiras regulares marcam o advento do comics, surgiu em 1895, o mesmo ano da primeira exibição de cinema dos irmãos Lumière. Desde então, as duas formas de arte evoluíram, cada uma à sua maneira, mas nunca se afastaram. Ainda hoje comunicam-se, provocam-se e interagem. E aqui, nessa edição, nós temos algumas paródias de coisas, de gente famosa, assim, de filmes famosos. E os desenhos são incríveis. Tem paródia de Moby Dick, tem várias paródias. E o desenho é incrível. O desenho aqui, olha que coisa linda. O desenho. Nós temos aqui algumas paródias. Moby Dick, A Doce Vida, Casablanca, Drácula, A Estrada da Vida e A Lenda do Pianista do Mar. São algumas paródias que fazem parte desse livro chamado Cinema, que foi um especial que a editora Abril fez também com a coleção Quadrinhos Disney. Aqui nós temos Era Uma Vez na América, um outro livrão capa dura. Aqui nós temos Uma Viagem de 300 anos pela história dos Estados Unidos da América e dos antepassados de Mickey Mouse, do embarque dos peregrinos ingleses no lendário navio Mayflower, a ascensão da indústria cinematográfica nos loucos anos 20. É maravilhoso esse trabalho aqui. O autor é o George Pezin, roteiro, e os desenhos do Máximo De Vita. Os desenhos também são lindos. Os desenhos aqui. Esse é mais um, Era Uma Vez na América. Aqui eu tenho Pateta Repórter, edição definitiva. Aqui o Pateta é um repórter muito louco. Esta é a maior e melhor homenagem da Disney à crônica diária, ao jornalismo investigativo e principalmente aos tumultuados anos 1930. Tempo de queda e reascensão dos Estados Unidos e de mudanças culturais e políticas que levariam a civilização à sua Segunda Grande Guerra. E aqui o Pateta é um repórter muito doido, cara. É muito legal. As imagens, os desenhos. Pateta Repórter, edição definitiva. Aí nós temos DuckTales. DuckTales é famoso, né? DuckTales aqui, capa dura. Aqui tá toda a história, os caçadores de aventuras. Quem não assistiu DuckTales, né, galera?
E os desenhos também são ótimos. O colorido é maravilhoso. É tudo muito caprichado. DuckTales é outro que ainda permanece aqui na coleção. Lembrando que isso aqui tudo eu tinha repetido. Que loucura, né? Eu comprava duplamente. Eu acho que eu queria vender, talvez no futuro, para quem desejasse colecionar e não tivesse mais, eu teria o material, né? Eu acho que era isso que eu pensava na época. Super-heróis. Acho que eu vou tirar um pouco daqui para... Assim. Super-heróis. Olha que lindo. 8 paladinos foram convocados. Todos responderam ao chamado. E aí nós temos o Super Pato, a primeira aparição do Vespa Vermelha e sua volta triunfal, a origem do Clube dos Heróis, os 11 trabalhos do Morcego Vermelho, Morcego Verde, o Cavaleiro das Dívidas. O Morcego Verde, para quem não sabe, é o Zé Carioca, né? Também os desenhos são ótimos, ó. Super-heróis. Caraca, meu. Nossa, que calor. Tesouro Disney. Outro livrão maravilhoso aqui, ó. Tesouro Disney. Esse também é capa dura. Somente histórias raras e inéditas no Brasil. E aí, então nós temos vários desenhistas famosos aqui. Nós temos o Jack Bradbury de novo, o Lin Carp, o Tony Strobel, o Bill Wright. O Jack Bradbury está bastante aqui nesse. Ele aparece em vários desenhos. Nessa época ele era muito atuante aqui. Então, Tesouros Disney é outro grande livro da coleção da Editora Abril. Aqui um de Natal, ó. Contos de Natal, bem propício para essa época. Aqui são várias histórias natalinas. Várias histórias natalinas pelo Carl Barks, que aparece o nomezinho dele. Morreu no ano 2000. Morreu com 100 anos, se não me engano. Morreu com exatamente 100 anos, eu não me lembro agora. Mas parece que foi com 100 anos ou foi 99 anos, eu não me lembro bem. Mas ele morreu muito velhinho, 99 eu acho. Carl Barks. Um dos grandes nomes. Se você perguntar por quadrinhos Disney para qualquer pessoa, vai vir na cabeça o autor Carl Barks. Que as pessoas pensam que era o Walt Disney que desenhava, né? Não, não era. Ele só botava o nome dele em tudo, mas eram outros artistas que desenhavam. Galera, tem muita coisa, esse vídeo vai ficar longo demais e as pessoas vão odiar, né? Mas vamos lá. Eu tô fazendo mais para os meus amigos que gostam de quadrinhos Disney e pro meu amigo Fabiano Caldeira, então, e ele vai assistir todo o vídeo, eu tenho certeza, porque ele adora quadrinhos Disney. Então tá aqui, ó. As Grandes Aventuras de Mickey mais um. Que lindo esse livro. Cara, esse livro aqui tem as aventuras do Mickey detetive, que são as melhores. E o grande desenhista do Mickey, além do Fred Godfredson, que eu não me lembro agora o primeiro nome dele, mas o Godfredson era o sobrenome. Além dele, cara, nós temos o Paul Murray. O Paul Murray foi o cara que transformou o Mickey num detetive de primeira. Traços de detetive, aqui está inclusive, ó, traços de detetive. Então eram histórias que eram incríveis, assim, a gente se divertia demais, cara. Eu lia muito isso, eu lia muito. O trabalho dele sensacional. Aí nós tínhamos o João Bafo de Onça, tinha o Ted Tampinho, o Kidmônios, tinha o Escovinha, eram vários inimigos do Mickey, e o Pateta sempre junto com o Mickey. Aqui está o suprassumo do Mickey Detetive, que é As Grandes Aventuras de Mickey por Paul Murray. Ali está o nome do Paul Murray, ó. O Murray morava numa fazenda, ele era um cara que não gostava de ter contato com pessoas. Ele morava numa fazenda.
E lá ele ficava desenhando as suas obras. Aqui eu tenho Mickey Mystery MM, o Detetive das Trevas. Esse aqui é outro também. A melhor história em quadrinhos do Mickey que você jamais viu. Capa dura. Um livro muito legal. Com 386 páginas. Se você vai procurar esses livros na Shopee, no Mercado Livre, você vai encontrá-los por um preço bem salgadinho. Esses livros são caros. São caros. Um especial dos Escoteiros Mirins, capa dura também. Aqui. Muito legal. Com vários autores também. As melhores histórias de Karl Barks e outros grandes autores. Karl Barks sempre está junto, né? Mas aqui nós temos não só Karl Barks, como nós temos os desenhos do Dan Gibbs, desenhos do Don Rosa, desenhos... tem muito Dan Gibbs aqui. Desenhos do Kay Wright, desenhos do próprio Karl Barks e... basicamente, o Dan Gibbs está presente nessa obra. E os desenhos são lindos também. Aqui, ó. Então, Escoteiros Mirins, mais um. A Espada de Gelo. Linda essa obra aqui. A Espada de Gelo. Uma das mais queridas e cultuadas sagas dos quadrinhos Disney. Escrita e desenhada pelo mestre italiano Massimo De Vita. É compilada pela primeira vez neste único volume com um tratamento editorial e acabamento gráfico que ela merece. Ou seja, era o filão da editora Abril fazer livros para colecionadores. Porque eles faziam esses livros aqui e cobravam bem salgado o preço, 80. Agora se encontra até por R$200 um livro desse, né? Porque já está mais raro. Mas eram na base de 60, 70, 80 reais. Mas é capa dura, né? Um livro muito caprichado. Que nós temos o nosso brasileiro. Olha aqui. Zé Carioca, uma edição especial do Zé Carioca, capa dura. Lindo também. Um livro muito legal. E o Zé Carioca era desenhado... Cara, eu tinha, para vocês terem uma ideia, eu tinha o autógrafo desenhado do Renato Canini. Renato Canini já faleceu, ele morava aqui na região sul. E ele foi o grande desenhista do Zé Carioca. E o Marcelo Alencar era amigo dele, porque o Marcelo Alencar sempre trabalhou com quadrinhos Disney. E o Marcelo Alencar, através do Marcelo Alencar, ele conseguiu um autógrafo do Canini para mim. O Canini desenhou o Zé Carioca, tudo, e me deu o autógrafo. Aí o Marcelo Alencar me mandou pelo correio. Quando eu me desfiz da coleção, eu me desfiz de tudo. Inclusive os autógrafos que estavam em quadros, eu vendi junto pro cara que comprou, o colecionador que comprou a minha coleção. Zé Carioca aqui, um brasileiro chamado Zé Carioca. Essa aqui agora tá mais rara de se encontrar, porque surgiu algumas polêmicas com essa saga do Tio Patinhas. Surgiram algumas polêmicas, eu acho que nos Estados Unidos também, em alguma coisa relacionada a racismo e tal, e aí trancaram essa edição aqui, não foi mais lançada, não foi mais publicada. E aqui está, ó. A saga do Tio Patinhas pelo Don Rosa. E parece que o estopim de tudo isso é um personagem que ele, se não me engano, ele é do Haiti, e aí ele vira um zumbi, e ele fica vagando pelo mundo atrás do Tio Patinhas. Aqui ele aparece, ó. Ele fica vagando pelo mundo atrás do Tio Patinhas. E parece por causa desse personagem que aconteceu tudo isso. Eu não tenho certeza absoluta disso, porque eu já não estava mais... por dentro das questões dos quadrinhos Disney. Mas o personagem é esse aqui, ó. O personagem é esse aqui. Aqui está ele, ó. Ele se transformou num zumbi. E ele vai atrás do Tio Patinhas em várias partes do mundo.
ele procura pelo Tio Patinhas em todos os lugares. Parece que tem a ver com esse personagem. Eu vi uma polêmica sobre isso. Era um negócio, o zumbi estava preso no gelo, mas o voodoo trouxe ele até aqui. Era uma coisa assim. E esse zumbi, que reviveu através de uma cerimônia voodoo, alguma coisa assim, perseguia o nosso Tio Patinhas. Aqui ele aparece de novo, várias vezes, ó. Nessa parte, nessa sequência aqui ele aparece, ó. E aí houve uma polêmica com isso aqui, eu não sei o que é do politicamente correto, que eu não entendi nada. E aí aconteceu que parece que essa saga não está sendo mais lançada. Então já virou uma raridade. E aí o preço dela subiu lá para cima, né? Para quem tem para vender. Muito bem. Estamos indo. Essa parte está sem cortes. Os manuais também, ó. Esses manuais são facsímile, não são manuais da época. Quando eu estava colecionando, esses manuais apareceram de volta. Eu tinha os manuais originais dos anos 70. E aí foram publicados esses facsímile. São de 72. Esse aqui, por exemplo, do Manual do Professor Pardal, é de 1972. Aí tinha dos escoteiros mirins também, Manual dos Escoteiros Mirins. Isso aqui era uma febre. Na época quando eu era pequeno, isso aqui era uma febre. Todo mundo queria ter o manual dos escoteiros, porque a gente aprendia a montar uma barraca, aprendia a seguir pistas. Tinha muita coisa interessante, que hoje está tudo no Google, mas naquela época não tinha isso, né? A gente tinha que pesquisar, era nos livros, para conhecer as cobras, como é que era. Era um manual assim, era um manual que todo garoto queria ter. Todo garoto queria ter o manual dos escoteiros mirins. Até porque nas histórias dos escoteiros mirins, o manual tem todas as respostas do mundo. Para qualquer coisa que você imaginar, os escoteiros abrem o manual e já dizem, tal coisa. Então, para quem lia, ficava aquela coisa assim, cara, esse manual tem tudo, eu quero ter esse manual. Era o marketing, né? E tá aqui, ó, o manualzinho dos escoteiros. Facsímile, não é o legítimo. O legítimo eu tinha, né? Foi na coleção. Manual do Mickey também. Aí o Manual do Mickey falava muito sobre detetives, policiais, crimes, detetives de ficção. Ó, o Dick Tracy ali. Então era isso aqui. O Manual do Tio Patinhas falava sobre finanças, falava muita coisa sobre as moedas do mundo, o dinheiro, os maiores bancos do mundo, a história do comércio, a numismática, a caixa econômica, ourivesaria, lendas e sonhos dourados, o dinheiro faz a história. Quanto vale a Copa Jules Rimet? Ó? Coisinhas assim interessantes lá dos anos 70. E junto com esse facsímile vinha também essa moeda, a número 1 do Tio Patinhas aqui, ó, vinha grátis, nesse volume aqui, vinha coladinho assim aqui, ó. Aí eu ainda consegui comprar, depois ela já estava vindo sem a moeda, só vinha o livro. E eu tinha a original dos anos 70, essa aqui é agora de 2000 quando foi lançado, deixa eu ver, 2014 eu acho. Bom, ela é de 72, foi publicado em 2016. Foi a época que assim que eu comprei, só que depois eu vendi a coleção. Aí eu fiquei com os facsímiles, né? Não interessava pro cara que comprou os facsímiles, porque ele estava levando os originais mesmo. Então não interessava para ele. Quase fechando aqui, galera. Não sei se eu vou mostrar os outros livros, porque senão esse vídeo vai ficar tão grande que vai passar de 40 minutos, eu acho. Confesso que eu tô gostando de fazer esse vídeo. Por quê? Porque é uma nostalgia pra mim, né? É uma nostalgia pra mim. É o meu tempo de colecionador de quadrinhos Disney. Eu tinha muitos amigos relacionados a quadrinhos Disney. A gente conversava muito na época.
sobre isso, sobre os quadrinhos, sobre esse universo maravilhoso que era essa leitura. Porque eu comecei a ler quadrinhos Disney, eu comecei a me alfabetizar praticamente e gostar de livros através da leitura dos quadrinhos Disney. Não foi através da Mônica, Cebolinha, Maurício de Souza, que tem o seu gigante, enorme valor, é um valor assim gigante, Maurício de Souza e os seus personagens. Só que eu não me interessava na época, eu me interessava só por quadrinhos Disney. E foi sempre assim, eu nunca li praticamente assim, nunca colecionei Mônica, Cebolinha, eu tinha muita coisa desses personagens, né? Mas eu não era o meu interesse maior, realmente, era quadrinhos Disney o meu interesse. Bom, aqui, isso aqui é uma coleção do Karl Barks, é só a obra do Karl Barks, saiu em capa dura, saiu pela editora Abril e depois saiu pela Panini. E eu tinha a coleção do Karl Barks quando vinha em caixas. Cada caixa vinha 4 volumes, eram os volumes mais fininhos, depois eles fizeram capa dura. Mas era uma época, era capa cartonada, e hoje eles são caríssimos. Eram 41 volumes, e foi naquela coleção que eu vendi. Aquela coleção que eu vendi foi junto à minha coleção do Karl Barks. Do Karl Barks eu só tenho esses 7 volumes. O primeiro é esse aqui. Eu acho que esse aqui é o primeiro, nem me lembro se esse aqui é o primeiro. Eu talvez nem esteja na ordem. Eu acho que não está na ordem. Eu acho que o primeiro... não está na ordem, não. O primeiro foi o Perdidos nos Andes. Esse aqui, ó. Que tem uma história maravilhosa de Quadradópolis. Inclusive eu tinha a estatueta. Isso aí eu vou botar aqui eu vou colocar no vídeo as estatuetas que eu tinha dos personagens que eu comprei da Dark Horse, se não me engano. Eu não me lembro, eu acho que era Dark Horse. Era uma coleção, elas eram de madeira, vinham numa lata linda, custavam $100 na época. Cada uma. E eu tinha todas as latas, eram acho que 18 latinhas. Bom, eu vou mostrar as fotos nesse vídeo. Se eu não desmaiar antes com esse calor, né? Cara, é brincadeira, eu não tô brincando. Tá muito quente. Muito quente. Quadradópolis aqui, ó. Quadradópolis. Perdidos nos Andes. Eu não sei se é essa a história do Quadradópolis, cara. Eu não tô achando aqui. Ou tem a ver também. Um lugar todo quadrado eles encontraram. Tudo era quadrado. Tudo que não fosse quadrado era proibido por lei e eles eram presos até. Até eles não podiam fazer bolas bolas de chiclete redondo, tinha que ser quadrado. Então eles treinavam para fazer quadrado, porque senão eles poderiam ser punidos. E o nome da história é Perdidos nos Andes. Depois tem uma outra história chamada De Volta a Quadradópolis, uma coisa assim. Isso aqui tudo desenhado pelo Karl Barks. Então saiu uma coleção, eu tenho 7 volumes desse. O Segredo do Castelo, as histórias eram muito legais. Isso aqui era uma história sobrenatural. Segredos do Castelo. Era muito bom. Desenho era ótimo. Foi aqui que eu comecei a ler. Aqui que eu comecei a me interessar por ler e por livros. Se existe esse canal Lúdio Pereira Minhas Leituras, é graças a esse material aqui. É graças aos quadrinhos Disney. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo. E não estou me importando com o tempo dele, porque é um vídeo que diz muito para mim. Se 1 ou 2 assistirem, eu já estou feliz. Olha que lindo esse aqui. Em Busca do Unicórnio, Karl Barks. Tinha desenho atrás também. Esse aqui também tem, ó. Sempre tem alguma coisa atrás aqui falando. Esse que eu não mostrei.
Busca do Unicórnio. A Cidade Fantasma, outro livro muito legal. Essas histórias que envolviam o western eram muito divertidas. E o Karl Barks era muito bom nisso. Ele era muito bom em desenhar coisas do western, né? Do tempo dos cowboys, coisas antigas. Ele era muito bom nisso. Porque ele gostava disso também. O Vil Metal e os Vilões, mais um, ó. Lindo esse aqui. Tudo capa dura. Todos capa dura. O Papagaio Contador. Esse aqui é mais um volume. Vejam que eu não estou brincando. Não sei se dá para ver. Olha meu braço como está molhado. Não estou brincando, está quente mesmo. Meu cabelo está todo molhado. Incrível. A Noite das Bruxas, por Karl Barks. Aí, ó. Esses eram os volumes, assim, ó, mais, digamos, chiques. Eu tinha muita coisa na minha coleção mesmo, eu tinha muita coisa chique. Eu tinha revistas de praticamente todos não, mas vários países do mundo eu tinha. Eu tinha da Islândia, eu tinha da Itália, Estados Unidos, França, Bélgica, Japão, eu não me lembro se eu tinha. Eu acho que não. Acho que nem... Eu não me lembro. Tinha muita coisa. Muita coisa. Ó, tinha esses italianos. Bom, italiano... Na Itália, a Disney é incrível, né? Tinha... Esse aqui foi os que ficaram, mas eu tinha uma coleção dessas italianas. Ainda ficou alguma coisa. Ficou esse aqui, ó, de 87. Clássico Speciale. Ficou esse aqui. Os italianos... Nossa, eles criam coisas incríveis, assim, a revista Topolino, por exemplo, eles lançam as edições deles, eles dão, tem promoções em que vem coisas para montar, por exemplo, assim, nesse mês e nos próximos 5 meses você vai ganhar a caixa forte completa do Tio Patinhas. Aí você vinha algumas peças coladas aqui, junto com a revista, né? E aí formava, depois de 5 edições ou 4 edições, tinha o material completo. Que nem aqueles carros que estavam aqui que eu mostrei para vocês. Aqueles vinham assim. Vinham as 4 rodas numa revista, vinha o bonequinho do Pato Donald noutra revista, vinha a parte do carro mesmo, a carroceria do carro vinha noutra, né? Então aí completava, depois de 4 edições, 5 edições, completava o carro e ficava com a história completa em 4 edições. Era muito bem bolado. É bem bolado, eles continuam fazendo isso. Aqui tem os antigos, muito antigos. Os Disney especiais. Isso aqui é coisa antiga mesmo. Anos 70. Especial de Natal, ó. Disney especial. Mais um de Natal aqui. Natal Ouro. Sempre no Natal surgiam essas edições natalinas com histórias natalinas. Aí eu tenho algumas, eu sempre gostava desse tema. Eu achava lindo esse tema. Aqui tá a chamada, olha que interessante, ó. Uma chamada atrás na capa traseira aqui, na capa de trás, sobre esse livro aqui. Ó, que já estaria nas bancas, ó, com a moedinha ali, ó. Vem com a lendária moeda número 1 do Tio Patinhas, ó. Assim que a editora Abril fazia. E os colecionadores iam lá, já sabiam que no mês seguinte estaria nas bancas, por exemplo, esse livro aqui. Interessante, né? Ainda bem que eu descobri que veio aqui, ó. Ó, tinha edições de férias, tem várias. Eu tenho muitas ali, eu não vou conseguir mostrar tudo, mas tem muitas lá atrás. Muitas. Tio Patinhas, Pato Donald, Zé Carioca, Mickey, Pateta, tudo tem caixas lá. As Feiticeiras, Madame Mim, Maga Patológica, todas aquelas personagens, né? A Vovó Donalda, a Bruxa do Bosque.
Ó, edições com os garimpeiros. Eu acho que eu tenho 2 edições iguais aqui, ou são parecidas. Não. Uma é faroeste. Essa aqui tá muito velhinha. Faroeste, ó. Os garimpeiros já mostrei. Mais uma edição antigona, os mágicos. E sempre quando vinha aqui, o nome, por exemplo, os mágicos, eram só histórias relacionadas com isso. Só histórias de mágicos, coisas assim. Eram temáticas. Esses Disney especiais eram temáticos. Aí teve uma época que começaram a vir esses grandões aqui, ó. Aí vinha o Disney Jumbo. Disney Jumbo vinha com 700 páginas, 500 páginas. Disney Jumbo vinha assim, ó. Disney Jumbo. Ó. Mais de 500 páginas de quadrinhos. Era assim que vinha Disney Jumbo. Era uma revista grossa. E aí depois não se contentaram com o Disney Jumbo e veio o Mega Disney. O Mega Disney, sim. Eram 800 páginas de quadrinhos. Aqui, ó. Foram lançados vários desses. E sempre atrás tinha o comercialzinho de uma revista que ia sair no outro mês, ó. Uma especial, essa aqui era os Cowboys. Cowboy só. Cara, olha isso, só de Disney. 800 páginas. 800 páginas. Imagina. Era uma loucura, né? Grossura do negócio. Aqui são as minhas. Eu não vou mostrar aquelas que estão lá atrás. Tem muita coisa aqui atrás, mas eu vou filmar alguma coisa depois. Aí. Aqui. Esse vídeo vai ficar longuíssimo, mas tudo bem. Aí, ó, ainda tinha mais um especial do Natal, ó. Da Abril. Almanac Disney. Antigo. Almanac Disney. Aí depois veio a Culturama e lançou o grande Almanac Disney. Aí já era o tamanho bem maior, ó. O grande Almanac Disney. Em relação ao Almanac Disney da Abril, ó. Eu mantenho ainda a mania do colecionador de deixar as revistinhas nos plásticos, ó, para proteger elas. Aí da Culturama eu já tenho pouca coisa. Eu tenho 4 caixas da Culturama e mais algumas lá. Porque eu já não colecionava mais, né? Então esse aqui vinha numa caixa, ó. Vinha todas as revistas aqui. Tirava da caixa e as revistas estavam aqui, ó. Na caixinha. Pegava só e elas vinham aqui, ó. Vinha uma edição do Tio Patinhas. Vinha uma edição aqui do Pateta. Uma edição do Pato Donald. Uma edição da Aventuras Disney. E uma edição do Mickey. Vinham essas 5 numa caixa. Isso aqui era uma assinatura. A pessoa assinava e recebia em casa essa caixinha bem bonitinha aqui. Caprichadinha, ó. E elas vinham aqui. Vinham assim, ó. E eram numeradas, ó. Essa aqui é o número 1. Numeradas. Número 1. Ó, número 2. Número 3. Number 4. Elas vinham assim. Eu acho que eu já mostrei assim o que eu precisava mostrar para vocês, né? Eu acho que eu mostrei basicamente um pouco assim das minhas revistas em quadrinhos da Disney, que foi o que alavancou esse canal para eu estar com ele até hoje. Esse canal é de 2010. Se eu tivesse continuado naquela época, em 2010, quando eu abri o canal, e dado sequência a postar vídeos sobre quadrinhos Disney, hoje eu acredito que eu estaria com um canal de uns... sem mentira nenhuma. Um canal com uns
80, 70 mil seguidores, eu acredito. Até hoje no canal tem pessoas deixando comentários lá naqueles vídeos antigos do canal. Eu acredito que eu teria assim, muito seguidor nessa linha da Disney. Só que eu parei, né? Depois eu não postava mais, aí eu segui para outros interesses, né? Porque além dos quadrinhos Disney eu tinha os livros, que eu sempre li livros, sempre colecionei Stephen King, sempre li os meus livros. E dividia com essa paixão de colecionismo dos quadrinhos Disney. Saí dos quadrinhos Disney e fui direto já para livros, né? Porque antes eu me focava mais em comprar quadrinhos Disney e não comprava tantos livros. Eu comprava 10 quadrinhos Disney e comprava um livro. Por exemplo, eu fechei a coleção do Calvin Haroldo. Eu tenho tudo do Calvin Haroldo, tanto aqui do Brasil quanto dos Estados Unidos. Eu tenho todo o material que os colecionadores dos Estados Unidos têm lá, eu tenho aqui na minha coleção. Do Stephen King, tudo que tem no Brasil eu tenho. Nunca me interessei em comprar coisas de outros países do Stephen King, mas tudo que saiu aqui eu tenho, com exceção acho que os livros de Batman que eu não quis comprar porque eu acho exorbitante demais o valor e eu não vou comprar porque eu tenho os livros separados, que vem 4 livros naquele livro só, né? Vem os 4 livros e eu tenho esses 4 livros. Bom, eu acho que eu falei demais. Só esses 100 paradas deu 40 minutos, fora os outros, então vai dar 1 hora mais ou menos de vídeo. Bom, meus queridos amigos, eu vou me despedir nesse vídeo, ficou muito longo, mas foi um momento que eu pude conversar bastante com vocês aqui hoje. Sem roteiro, só conversando mesmo, né? Falando sobre os quadrinhos Disney, que foi uma coisa que eu sempre amei e amo até hoje. E sobre de como surgiu esse canal Lud Pereira Minhas Leituras, né? A gênese dele foi dos quadrinhos Disney. Porque foi desde pequeno, desde criança, que eu leio quadrinhos Disney. E isso aí vou carregar pro resto da vida. Então vai um abração pro meu amigo Fabiano Caldeira também, que é o cara que tá comigo aí há anos e anos nessa história dos quadrinhos. Me acompanha sempre, né? E a gente troca muita ideia sobre tudo, sobre quadrinhos, sobre o próprio YouTube, sobre livros. E é muito, muito, muito legal essa amizade. E é uma coisa interessante, que é uma amizade que a gente nunca se viu na vida. Que coisa, né? O Fabiano mora em Ribeirão Preto e eu moro aqui em Santa Cruz do Sul, bem no sul do Brasil, e ele mora lá no outro lado, né? Naquela região de São Paulo, lá no Sudeste. E nunca nos vimos, cara. Interessante, né? E às vezes a gente é mais amigo dessas pessoas do que pessoas que estão próximas. É a vida. Calvin Haroldo. Aproveite e visite o canal também e se inscreva, é muito bom. Lá eu conto as histórias de Calvin Haroldo, as tirinhas, utilizando vozes que eu criei para os personagens. E lá você vai encontrar nos shorts, lá e nas histórias, e você eu acho que você vai se divertir bastante. Então, galera, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, bata o sino pequenino, sino de Belém, compartilhe com outras pessoas também esse vídeo, para quem gosta de quadrinhos Disney. E é isso. Eu acho que você vai ter que assistir em 3 etapas esse vídeo, porque esse vídeo ficou longo. Grande abraço para todo mundo e até o próximo capítulo. Até mais. Calvin e Haroldo também se despedem. Até a próxima.